Olha, eu juro que é a mais pura coincidência tá saindo outro vídeo de terror com temática bizarra essa semana, tá? É que esse daqui eu não consigo ignorar. The Boiled One Phenomenon. Ou em português, o fenômeno do cozido, fervido... Vou manter em inglês esse daqui que fica melhor. É um ARG que foi lançado recentemente, sendo assim a gente só tem um vídeo dessa história por enquanto. Mas cara, é um vídeo tão bem feito que ele já tem começo, meio e fim certinho. Se não tivesse continuação tava perfeito. E como alguém que acompanha bastante ARG, eu gosto quando sai um ARG mais curtinho, direto ao ponto, não tem aquele monte de encheção de linguiça. Bom, mas o The Boiled One Phenomenon foi feito pelo Dr. Nowhere, um cara que fez esse videozinho aí que vocês já tenham visto. Um vídeo, ai que fofo, guys. E antes de eu partir pra história e explicação, eu só quero deixar claro que esse ARG aqui me deu a mesma sensação que eu tive quando eu conheci o catálogo Mandela. Aquela sensação de você saber que aquilo ali é mentirinha, que é só uma história, mas mesmo assim, por conta da história ser uma parada que pode acontecer com qualquer pessoa, eu ainda fico com um pouquinho de medo de ficar no escuro por uns dias. Agora, prosseguindo pra história, toda ela vai estar em apenas um vídeo, que é o The Boiled One Phenomenon, que logo quando você clicar nele, nos primeiros frames, tem essa imagem que ela vai ser bem importante em breve. Então já memoriza ela aí. Logo depois disso, nós temos um clássico dos ARGs, que é um vídeo explicando como você faz para se proteger de tal ameaça. No caso aqui, a gente é instruído a sempre ter por perto tampões de ouvidos, um lápis, um pedaço de papel e uma bíblia aberta no Salmo 91:10, que segue: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Depois disso, as explicações continuam, falando que se você ver um ser estranho na sua televisão, falando uma língua que você consiga ouvir, coloque os tampões de ouvidos e pegue o seu papel e lápis. Escreva o seguinte: eu posso ver esse papel, eu posso ver a minha mão, eu não consigo ouvir o grito de milhares, eu não consigo ouvir a celebração, eu sou um ser humano no planeta Terra. Após escrever essas palavras, recite o Salmo 91:10 em voz alta. Se memórias e imagens de algo maligno continuarem na sua mente, reze. É a única coisa que você pode fazer. Se caso algum evento ocorrer que te force a passar por esses passos, procure as autoridades imediatamente logo após. Anestésicos vão ser administrados momentos depois. Muitos tendem a ter uma vida normal após o ocorrido. Beleza, bastante coisa logo de início. Primeiramente que durante essa parte inicial do vídeo, a gente já consegue deduzir mais ou menos qual que é a natureza da ameaça aqui, já que a gente tem uma cruz invertida que retrata essa criatura, provavelmente significando que ela é de alguma natureza anormal, uma entidade. Prova disso é que durante o vídeo que a gente acabou de ver, essa criatura tá tentando manipular as coisas, já que durante alguns poucos frames na parte que tá explicando o que a gente tem que escrever no papel, a gente vê um texto falando pra gente fazer o oposto. Eu não posso ver esse papel, eu consigo ouvir a risada de milhares, eu consigo ouvir a celebração, eu não consigo me mover, mas eu também nem quero. Sem contar que depois de você passar por todos esses passos, anestésicos vão ser administrados. Anestésicos é uma tradução meio imprecisa da minha parte aqui, mas em resumo tem a ver com amnésia, algo que para fazer você esquecer os eventos que você acabou de passar. Mas o que caralho são esses eventos? Já que para estarem fazendo um vídeo sobre isso, é sinal que já aconteceu alguma vez e muitas pessoas já foram afetadas por isso. Bom, é isso que a gente vai entender agora, dia 13 de agosto de 2003. A Árvore do Céu. Nessa sequência de slides é explicado pra gente que lá no final dos anos 90, um documentário começou a ser passado falando sobre natureza, plantas, um conteúdo informativo mais dedicado ao público infantil. Só que o programa infelizmente foi cancelado em 2001 por conta da morte do apresentador. E é aí que dia 13 de agosto de 2003 algo bizarro acontece. O episódio 13 dessa série de documentários começou a passar na TV do nada, tá ligado? E aparentemente era um episódio normal, não tinha nada muito novo ali. Mas durante algum dos segmentos do programa, uma outra transmissão começou a passar do nada, que era uma criatura, uma anomalia falando com seja lá quem estivesse assistindo. Um ser vermelho com o rosto derretido, que falava num tom calmo, e essa criatura foi chamada de Fan 228. Durante o monólogo dessa criatura, algumas imagens de camas de hospitais começaram a ser transmitidas em cima do que ele estava falando. Só que o mais estranho de tudo isso é que por mais que ele estivesse falando em inglês, várias pessoas que não falavam inglês conseguiam entender
palavra por palavra do que ele dizia. O vídeo que vocês vão ver a seguir é uma reconstrução do vídeo que foi transmitido nesse dia, só que com alguns cortes, o áudio vai estar invertido, tudo isso por conta do perigo que é ver a versão original desse conteúdo. Mas não se preocupem, rapaziada, eu arrumei o áudio e legendei tudo direitinho pra vocês conseguirem entender. E bom, o vídeo é esse. Cause a manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, you will not be able to move any part of you. When the doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. Na moral, que design foda! É um design que, ao mesmo tempo que é simples, funciona muito bem pra ser uma criatura assustadora, ainda mais quando a gente tem o contexto das coisas que ele tá falando, que ele vai estar sempre te observando, mas só você vai ser capaz de ver ele, uma criatura que tá ali no momento que você acordar, e como dormir é uma coisa que ninguém consegue escapar, esse monstro representa um mal que você não consegue fugir. E depois de ver que ele é capaz de afetar transmissões de TV, aquele texto que a gente viu lá no começo do vídeo falando instruções inversas pra você escrever no papel, era o Fen 228 tentando de maneira subliminar fazer com que você caísse nos truques dele. Esse incidente foi nomeado depois de Transmissão 813, afetando em volta de 530 pessoas pela Pensilvânia e gerando efeitos meio peculiares. Muitas pessoas começaram a sentir uma paranoia e uma ansiedade anormal, não conseguindo ser capazes de tirar o rosto do Fen da cabeça deles. E alguns disseram que conseguiam ouvir a voz dele dentro das suas cabeças mesmo dias depois do ocorrido. E cara, é aqui que me pega. Eu sei que é uma historinha, eu sei que é de mentira, mas por conta dessa descrição, eu fico extremamente paranoico pensando que eu tô ouvindo a voz do bicho na minha cabeça, mas eu não tô, só é loucura minha. Um anônimo até chegou ao ponto de dizer que essa criatura vivia na sua cabeça e se alimentava da sua espinha, e outras pessoas disseram que conseguiam ouvir trombetas antes de dormir. Como a Bíblia já foi algo citado nessa história, não seria exagero da gente assumir que essas trombetas que estão falando aqui seriam uma referência às trombetas do Apocalipse, que seriam tocadas para dar início aos eventos do fim do mundo. E com esse contexto, imagina você ouvir essas trombetas sempre que você for dormir. Mas como no próprio vídeo diz, nenhuma dessas pessoas imaginava que será apenas o início de um novo tipo de sofrimento. Dia 14 de agosto de 2003, o grande blackout a Nordeste. Esse foi um evento que realmente aconteceu lá para Nordeste dos Estados Unidos e até mesmo no Canadá, onde 50 milhões de pessoas ficaram sem luz, irmão. O bagulho foi tenso. Mas no caso aqui, a Organização Norte-Americana de Eletricidade foi ordenada para desligar as luzes só para evitar que a transmissão 813 se espalhasse ainda mais e causasse mais problemas. Durante o apagão, todos os dados e resquícios dessa transmissão foram coletados e deletados, desde artigos, notícias, tudo isso enquanto o apagão foi justificado por um erro humano, que foram árvores que cresceram demais. Beleza, não foi o capeta não. O plano deles de fato funcionou, eles conseguiram minimizar o dano, mas ainda assim houveram consequências. Das mais de 500 pessoas afetadas, a enorme maioria delas desenvolveu pseudocomas, uma condição onde o paciente ainda está consciente, ele consegue mover os olhos e ver as coisas que estão acontecendo ao redor dele, mas ele não consegue falar, muito menos se mover. E isso foi algo bem curioso de acontecer logo depois da transmissão 813, já que, bom, como o próprio Fen disse durante ela, muita gente estava nesse estado de pseudocoma durante dias, sendo observado por essa criatura sem poder nem gritar. Mas mesmo que eles pudessem, não ia adiantar de nada, já que só eles conseguiam ver aquele ser. Por conta da natureza estranha dessa coincidência entre a transmissão e os pseudocomas, uma investigação logo foi iniciada, e as vítimas estavam respondendo ao interrogatório usando código Morse com os olhos. Mas estava tudo muito incerto, a investigação não estava levando a lugar nenhum, até que foi descoberto
que uma dessas vítimas foi Job Zamperini, um veterano de guerra que entendia tudo de código Morse e seria perfeito para essa investigação, principalmente porque o neto desse veterano aí tinha tirado uma foto do quintal do vô dele e a foto revelava essa criatura, deixando bem claro que isso daqui é uma casinha de brinquedo, mas ainda assim, olha o tamanho deste filho da puta. E o Fen aqui quebrou um padrão, já que ele apareceu pro garoto que não tinha nada a ver com essa história, mas ainda assim ele tava ali no quintal do maluco. E outra que com a gente vendo ele de corpo inteiro, lembra bastante aquela imagem que apareceu lá no comecinho desse vídeo, ou seja, desde o início, tudo estava sendo controlado pelo Fen. O próprio Zamperini sabia que algo estranho estava rolando com a casa dele, algo maldito estava ali. E o vídeo que segue é da interrogação logo após esses eventos terem ocorrido. Aqui a gente tem perguntas bem simples, a maioria delas que a gente já sabe a resposta, só que o ponto principal é que isso é um vídeo. E é em vídeos que o Fen consegue se manifestar. Listen closely. Do you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The scalding blood of life will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast fit for a king. Together, melded by love and purest connection. Be still. Um aviso então é mostrado pra gente conduzir os passos de segurança que a gente aprendeu lá no início, acabando assim The Boiled One Phenomenon. Mas pera aí que tem umas paradas interessantes aqui ainda. Lá no início do vídeo as coisas começaram a partir de um evento chamado Árvore do Céu. E quando a gente para pra pensar um pouco no corpo inteiro do Fen, ele parece essa árvore que consegue se estender até o céu, um terror bíblico que vai iniciar as trombetas do fim do mundo, sendo representado pelo céu se rasgando e sangue jorrando. Juntando isso com o texto em cima da cama do Zamperini mudando pra Eu Vejo Você, a gente consegue teorizar que essa criatura pode estar tentando usar vídeos e transmissões para se tornar onipresente, estando ali com todo mundo, paralisando todas as pessoas e dando início ao fim de tudo. Bom, isso eu já não posso confirmar porque a ideia desses vídeos é exatamente ser interpretativo. Eu recomendo demais que vocês vejam o vídeo original lá no canal do Dr. Nowhere, eu vou deixar aí na descrição, para vocês tirarem as próprias interpretações. Mas bom, rapaziada, eu sinceramente gostei pra caralho dessa história aqui, eu gostei do design da criatura, é uma parada realmente assustadora, tá ligado? Eu fiquei dias pensando no rosto dessa desgraça e todo o contexto da história em si, um bicho que você não consegue evitar e quando você tenta alertar as pessoas de uma maneira, ele consegue achar um jeito de tá ali no meio e só piorar tudo. De verdade, mano, esse é um ARG maravilhoso, eu diria até que um dos melhores que foi lançados em um bom tempo, mas por hoje o vídeo fica por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo e semana que vem a gente vai trazer mais conteúdos assustadores, meu Deus, fantasmas. Mas bom, rapaziada, por hoje é isso e a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui no vídeo é: eu realmente espero que nenhum de vocês fique paranoico como eu, pensando que tá vendo o rosto do Fen na cabeça de vocês antes de dormir. Não, eu espero mesmo.